Boto abriu o jogo sobre contratação de Lucas Paquetá. Diretor executivo de futebol do Flamengo confirmou que o clube busca uma contratação de peso para o ataque, mas não quer qualquer atacante. Técnico Filipe Luís comemorou renovação, mas fez forte desabafo. Treinador falou sobre a reunião que teve com o Bap para antecipar o retorno dos profissionais. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raplamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule, se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. Hoje, dia 22 de janeiro, e já tivemos aí a estreia do Mengão na temporada 2026. E que estreia, hein? Estreia com o pé direito, ótima impressão do Mengão para a temporada. A torcida tá animada, tá confiante, e o Flamengo nem teve aí os principais jogadores, hein? Arrascaeta não foi relacionado, Jorginho não tava lá, enfim, o Flamengo vai dar trabalho, hein? O time amassou o Vasco em menos de 10 dias de treino, gente. O Flamengo numa pré-temporada teve que interromper a pré-temporada para ir lá e resolver a parada contra o Vasco. Deveria ter sido uma goleada, não fosse Léo Jardim, que foi o nome do jogo. Olha aqui, números da partida, finalizações. Foram 32 do Flamengo contra uma do Vasco. 11 finalizações no alvo do Flamengo, nenhuma do Vasco. O Vasco não acertou o gol. O Rossi parece que não trabalhou ontem. 12 escanteios do Flamengo, nenhum do Vasco. 10 defesas de Léo Jardim. Mas tudo normal no Rio, né? Os vascaínos estão reclamando da expulsão do Cauã Barros. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Isso aí é jogar poeira para debaixo do tapete, tá? É você não querer enxergar que não existe mais essa palavra clássico sempre que o Flamengo enfrentar o Vasco. A palavra deveria ser substituída por superioridade, porque o Flamengo parece um gigante enfrentando um time pequeno. Os últimos 35 clássicos Flamengo e Vasco foram 20 vitórias do Flamengo, 13 empates e 2 vitórias do Vasco. É ou não é superioridade? Agora, deixa eu tirar o chapéu aqui pro Carrascal, hein? O Flamengo fez um investimento nele de 12 milhões de euros. Eu não vou dizer aqui que foi barato, tá? Mas, pro que o colombiano entrega, eu vou dizer, podia pagar bem mais. Ele corre o campo todo, é um meia habilidoso, ele é ensaboado, dribla, recebe, passa, chuta, entende muito da leitura de jogo, chegou aqui, entendeu rapidamente, né, o que o Filipe Luís queria, encaixou no time, ganhou a titularidade. Para mim o Carrascal é titular absoluto, jogou bem nos 6 primeiros meses desde que chegou, e a tendência é evoluir muito no Flamengo porque ele chegou sem ter feito pré-temporada. Ele veio no meio do ano passado e agora fazendo aí a pré-temporada com o Flamengo, a tendência é encaixar e evoluir cada vez mais. Olha, gente, todo o time jogou bem ontem, tá? É só um resumo aqui que a gente faz do nosso pós-jogo sem tomar muito tempo. Depois da vitória diante do Vasco, a programação está mantida. O time se reapresenta daqui a pouco, 16h30, né, no CT Jorge Elao Ninho do Urubu. Os titulares que foram a campo ontem farão um treino regenerativo, um trabalho leve na academia, até para não estourar, né, não dar algum problema muscular. E os reservas vão para campo seguir aí o protocolo, o planejamento. E a preparação segue mantida até o jogo contra o Fluminense, domingo, 18 horas. Aconteça o que acontecer, o elenco principal do Flamengo seguirá atuando daqui para frente, tá? Agora vai ter uma mudança entre um jogo ou outro contra o Fluminense. Não serão os mesmos jogadores que foram a campo contra o Vasco, mas o Filipe Luís vai lá conversar com cada um, vai ver a questão lá
da parte física, qual jogador teve um desgaste muito grande na partida de ontem, porque não era para o Flamengo entrar em campo com o elenco principal. Assim foi feito um planejamento, uma metodologia de trabalho, através do departamento médico, em conjunto com a comissão técnica. Então esse retorno foi antecipado. E o Felipe na beira do campo preocupado, né, para não perder nenhum jogador lesionado nessa primeira partida. Então o Felipe vai definir aí quais jogadores entrarão em campo de acordo com a condição física de cada atleta no próximo jogo clássico contra o Fluminense. Todo mundo sabia que eram 2 clássicos seguidos. Vasco já foi, agora é o Fluminense. Flamengo tem 4 pontos. Se ganhar do Fluminense domingo, tem muita chance de se classificar. Praticamente vai estar classificado aí em caso de uma vitória diante do Tricolor. Olha, o técnico Filipe Luís foi perguntado sobre a interferência de BAP em antecipar a volta dos principais jogadores que estavam em pré-temporada, o que causou desconforto dentro do departamento de futebol. O Felipe é malandro, né? Saboado. Ele, claro, ia minimizar a polêmica e assumir os riscos. O Felipe disse isso aqui na coletiva ontem. Reunião que acontece todas as semanas, seja via telefone ou presencial. Conversamos sempre. Os interesses da instituição estão sempre acima de qualquer planejamento. O clube entendeu que era o melhor. Nós temos sempre que seguir o melhor para o clube. Eu sempre fiz isso desde que cheguei. O BAP também. O Boto também. Somos pessoas com muita coragem, porque tomar decisões desse nível requer muita coragem. Uma decisão onde todos tomamos, todos assumimos, todos os riscos e bola para frente. Felipe foi perguntado sobre sua renovação de contrato. Aí o Felipe comemorou, mas fez um forte desabafo. Vamos ouvir o que disse Filipe Luís. Como falei no ano passado, queria ficar e o Flamengo queria que eu ficasse. Pelo que entendi, a torcida também queria. O interesse estava aí. Não somos pessoas fáceis. Eu não sou uma pessoa fácil, o BAP não é, o Boto não é, os empresários também não são. Isso leva tempo. Mas nesse processo todo saiu da linha. O que eu escutei e li realmente me deixou muito triste. Os treinadores e jogadores que querem tomar decisões não podem ser mercenários ou chutados pela porta dos fundos. Não podem ter essas 2 saídas. Primeiro, tem que esperar acabar e as pessoas declararem o que aconteceu. Esse pré-julgamento me machucou e me deixou muito triste com tudo que aconteceu. Mas acredito que foi o melhor para todos. Estou onde queria estar, como sempre falei. Estou muito feliz por estar mais uma vez sentado nessa cadeira, colocando tudo o que fiz em jogo até agora, com novos desafios e energia renovada. Gente, deixa eu falar aqui, comentar um pouquinho sobre essa fala do Felipe, uma fala muito forte. Uma negociação é às vezes muito complicada ou às vezes é muito fácil. Nessa do Filipe Luís, ela passou um pouquinho dos limites. E algumas coisas que saíram na mídia foram verdade. Por exemplo, o empresário do Filipe Luís estava barganhando para que ele tivesse um contrato melhor, um salário maior e tudo mais. O BAP, pelo lado do Clube de Regatas do Flamengo, estava brigando, esticando a corda e dando a ordem para o Boto para baixar a pedida. Nesse meio tempo, o Flamengo começou a estudar outros nomes para comandar o time em 2026, porque até então já estava passando do limite ali para o Felipe responder sim ou não se iria renovar. E aí, nesse tempo, saíram muitas coisas na internet. E aí, não dá para dizer, né, se são torcedores, se não são, ou a paixão do torcedor, o torcedor que já não aguentava mais ouvir esse assunto de renovação Filipe Luís, falava muita coisa. E o Felipe, ele via tudo que saía na internet. Então ele ficou magoado, ficou chateado, porque naturalmente ele ouviu alguém chamando ele de mercenário, né? Foi o que ele colocou aqui nessa fala, nesse desabafo dele. E isso deixou ele muito triste. Mas no final, tudo deu certo, né? Às vezes o torcedor, e eu não estou nem generalizando, mas alguns torcedores, eles utilizam alguns termos, né, porque eles já não têm mais paciência e eles querem que resolva no tempo deles. E não é assim, né? Uma renovação é muito complexa, uma contratação também. Vê aí o caso do Lucas Paquetá, né? Há quanto tempo nós estamos falando isso? Então não é assim, estalou o dedo, acabou. E o Felipe, ele tem só, talvez, o maior empresário do mundo da bola, né? Que é o mesmo empresário do Cristiano Ronaldo,
do Yamal, de grandes treinadores, enfim. Então, o português, né, que inclusive foi empresário do Jorge Jesus. Então o Felipe ficou chateado, ficou magoado, triste, com algumas palavras que saíram aí a seu respeito. Ele leu tudo, mesmo na Espanha de férias, tocando aí essa renovação, mas que bom que deu tudo certo e ele renovou com o Flamengo, porque qualquer outro treinador, a gente não sabia se ia dar certo, né? Se ia chegar aqui com a rápida adaptação, teria que conhecer o elenco, trabalho tudo do zero. Agora não, tem uma continuidade. É por isso que o Flamengo larga na frente dos outros. O Flamengo renovou com seu treinador, tem uma continuidade do trabalho e manteve a sua base. Não perdeu o jogador titular. E isso é importante, é imprescindível para a sequência do sucesso. Felipe falou sobre Paquetá. É óbvio que ele não iria falar nada, né? E o jornalista que perguntou gastou a pergunta. Felipe disse: vocês falaram com a pessoa ideal para falar do elenco, é o Boto. Ele é a pessoa responsável, junto com o presidente, pela montagem de elenco. Nosso elenco está muito forte, então realmente os jogadores que entram têm que ser os jogadores. O Paquetá é o jogador do West Ham. Então, enquanto ele for jogador do West Ham, é respeito absoluto pelo clube que ele pertence agora. Mas sabemos de todo o amor que a torcida tem por ele. Já que o Felipe citou aí a negociação do Lucas Paquetá, o Boto falou ontem com a imprensa, ele sim falou abertamente, disse: olha, eu vou falar pela última vez. Então vamos ver aqui o que o Boto falou pela última vez sobre Lucas Paquetá. Primeira e última vez que eu vou falar sobre Paquetá. É sabido, não vamos esconder, que nós queremos muito ter o Paquetá e ele também quer muito vir. Mas em todas as negociações há uma terceira parte. E ela não está muito convencida de vender o Paquetá. Essa terceira parte que o Boto fala é o West Ham, tá, gente? É o clube do Paquetá. Temos tido avanços significativos. Embora é uma negociação muito difícil, de jogadores com um patamar muito grande, vamos ter que ter paciência. Não como futebol manager, né? Aqui ele deu um exemplo como se fosse Master Liga, né? Você está no seu videogame, aí você compra o jogador que você quiser. Não, não é assim. Futebol da vida real, ainda mais tirando um craque de um time europeu. E aí ele continua: há muitas coisas envolvidas porque nós, como um clube brasileiro, pagamos parcelado. Todos os clubes pagam parcelado. Há uma série de negociações, de tratativas a ser feitas, que demoram muito tempo. O que não gostamos. Queríamos ter o Paquetá já aqui, mas queremos muito que ele venha. O principal entrave é financeiro. Estamos a falar de verbas muito altas. Muita coisa é dita, 99% não corresponde à verdade. Estamos a falar de verbas altas, é verdade que baixamos significativamente, mas há muita coisa, formas de pagamento, série de situações, e não é só toma isso e me dá o jogador. Estamos tentando contratar um jogador que está no top, e não é fácil. Gente, tudo que o Boto falou ontem bate com a nossa informação. Sempre que a gente fala de Lucas Paquetá é isso. O Flamengo ainda não chegou aos valores exigidos pelo clube inglês. O West Ham quer 45 milhões de euros. O Flamengo ainda não chegou nesses termos, nesses valores. O Flamengo quer pagar um valor fixo e colocar um valor condicionado a bônus, né? Em caso de metas batidas, metas que serão estabelecidas no contrato. E ainda não ficou definido esse valor e quais são as metas. Ontem, o jornal o Globo trouxe uma informação que a gente está falando há muito tempo. Aliás, faltou o jornal Globo dar o crédito para a gente, né? A gente trouxe aqui essa informação, já tem 2 dias que o Paquetá foi afastado. O Paquetá está afastado do West Ham. O Paquetá voltou a se reunir com o Nuno Espírito Santo, técnico do clube inglês, e falou: professor, com todo respeito ao clube, aos torcedores, eu não quero mais atuar com a camisa do West Ham. Eu quero voltar ao Flamengo. A gente trouxe essa informação há 2 dias atrás e teve torcedor rindo aqui da nossa notícia. E é verdade, Paquetá não quer mais. Ele está lá no automático. Por ele pegaria o avião agora em Londres e viria para o Rio de Janeiro se apresentar ao Flamengo. E aí o West Ham, depois dele ter comunicado isso pela segunda vez ao técnico do West Ham, o time inglês deixou claro, né, que não consegue mais manter o Lucas Paquetá dessa forma por lá. Não consegue mais manter um jogador que não tem cabeça, ou que não está com cabeça mais para atuar pelo time. É o time que comprou ele, é o time que paga o salário dele, mas o jogador não tem mais amor, emoção, vontade de atuar.
E aí como é que você mantém um jogador assim? Não mantém, você procura vender, procura a melhor alternativa. E aí o Flamengo joga em cima dessa vontade do Paquetá, mas só isso também não é aí fator determinante na negociação, né? O Flamengo tem que chegar junto pelo menos. Não adianta o West Ham pedir assim 45 milhões de euros. Aí o Flamengo falar assim, não, o Paquetá tá forçando a barra pra sair, vou dar 10. Assim não vai levar, no grito não leva. No grito não vai levar, tem que chegar pelo menos a 38, 40, né? Condicionando até chegar a 42, aí fica próximo ali dos 45. Tirando isso, o diretor José Boto deixou claro, né, que existe essa terceira via, e essa terceira via é o clube, é o West Ham, porque entre Flamengo e Paquetá está tudo certo. Olha, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, deixou claro que quer contratar um centroavante, mas que não quer qualquer centroavante. Ouça o que disse José Boto. Não queremos um atacante, mas sim o atacante. Tem que ter determinadas características, se encaixar no modelo de jogo. Não é só um atacante para ser o substituto do Pedro, mas com características diferentes. E não é fácil de encontrar. E se não encontrarmos, não vamos buscar só para dizer que temos um matador. Aí, palavras fortes de José Boto. Se o Flamengo não conseguir contratar um atacante nesta janela, que encerra no dia 3 de março, o Flamengo vai contratar no meio do ano. Isso é um desejo dessa gestão, do José Boto, do técnico Felipe Luiz, desde quando eles assumiram, em janeiro de 2025. Está fazendo um ano hoje dessa gestão. A contratação de um atacante, mas tem que ser o atacante, como disse o José Boto, com características diferentes, ela, se não acontecer agora, ela vai acontecer no meio do ano, mas não vai ser um jogador qualquer. Não vai ser um jogador que vai chegar para substituir o Pedro. Vai ser o jogador que vai chegar para disputar a titularidade, com características diferentes, obviamente. Você viu aí que o Flamengo tentou o Caio Jorge. Se não é o melhor atacante do futebol brasileiro atual, é 1-2. E o Cruzeiro dificultou e muito. Só liberava o jogador por 50 milhões de euros. O Flamengo saiu da parada. Antes do Caio Jorge, o Flamengo tentou o Tati Castelhanos, da Lazio, que hoje está no West Ham, o argentino. Também é bom de bola. Enfim, vamos ver se o Flamengo vai conseguir contratar um atacante agora ou na janela do meio do ano. Deixa eu te dar uma dica aqui, o Shopping do Rafla tá bombando, você não precisa nem sair do vídeo, é só clicar aqui na aba Produtos, escolher o seu. Tem camisas do Flamengo, inclusive já tem a camisa nova que lançou, estreou ontem, estava ontem, né, no corpo dos jogadores, ontem na vitória no Clássico por 1-0 diante do Vasco, é a camisa 2026 jogo 1. Tem aí no Shopping do Rafla? Tem sim. Se eu não me engano, tem na Shopee. É só clicar aqui no link que você acha, masculina, feminina, infantil, tem todos os modelos, todos os tamanhos e todos os valores também. Tudo isso no Shopping do Rafla. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!